Seja bem-vindo ao canal Ciências da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. E hoje nós vamos dar continuidade. Se você não viu o vídeo anterior, eu fiz uma introdução ao livro de Tiago, e no vídeo de hoje a gente vai apenas abordar o versículo 1. Depois a gente vai dar sequência aos outros versículos do capítulo 1, e assim o capítulo 2º, 3º até o capítulo 5 de Tiago. 5 capítulos. Vamos expondo, vamos trabalhando eles partes por partes, né? Mas hoje vamos trabalhar somente o versículo 1, que eu coloquei o tema Tiago, um exemplo de humildade. E você vai ver o porquê Tiago foi um exemplo de humildade já a partir do início do seu texto, né? Já na sua introdução, no seu prefácio, para desenvolver o que ele abordaria. A gente vai seguir uma introdução, né? Uma introdução a esse versículo aqui. Depois eu vou expor todo o versículo, parte por parte do versículo, de uma forma simples, numa linguagem simples, para que você entenda. E vou buscar fazer algumas aplicações práticas, né? Algumas aplicações, o que nós podemos tirar de lições para nossas vidas e a conclusão. Então vamos ao primeiro ponto. Vamos introduzir então o tema. Tiago, você vai ver que Tiago ele vai iniciar a carta, né? Com essa saudação, uma saudação bem simples, não é algo, não tem muita sofisticação. Tiago vai fazer uma saudação bem simples, mas você vai ver quando a gente terminar até a conclusão da exposição do versículo que essa saudação foi bem significativa. Você vai ver que também um ponto importante é como ele se identifica, né, como servo, demonstrando no texto que a sua submissão a Deus, sua submissão a Jesus, né, e o seu compromisso com a sua fé. O texto também vai nos trazer o público-alvo, e ele identifica o público-alvo com mais 12 tribos dispersas, né, indicando que ele estava escrevendo para judeus cristãos, né, e que viviam fora de Israel. Nós vamos ver alguns motivos que levaram esses judeus a não estarem mais em sua terra, estarem espalhados por vários lugares ali da época do qual Tiago escreveu. Então vamos à exposição. Segundo ponto aqui, né, já trouxemos uma breve introdução, né, então você já entendeu mais ou menos sobre o que o versículo vai abordar. Vamos então à exposição do versículo, né? Vou ler o versículo todo e aí depois a gente fragmenta vou fragmentando o versículo e a gente vai trabalhando parte a parte do versículo. O texto diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. A primeira coisa do versículo já é a autoria do texto, né? O texto já identifica Tiago, já identifica aqui o autor, que seria Tiago, né? Tiago já é identificado como autor da epístola. De acordo com a tradição, esse Tiago que escreveu, eu até no vídeo anterior, na introdução, falei que ia falar dos outros Tiagos, mas eu acho que não vai, para o objetivo aqui, eu preferi não falar, né? Mas existe possibilidade de que fosse outros Tiagos, mas de acordo com a tradição, esse Tiago aqui é o irmão do próprio Jesus, é o irmão de Jesus, né? E esse Tiago seria era o líder da igreja de Jerusalém. Então, a gente, já na autoria, a gente continua seguindo o caminho que predomina, né? Que esse Tiago, o autor seria
o irmão do próprio Jesus. O texto ainda com relação a Tiago, né? O nome em hebraico Yaakov, né? Tem um ponto interessante aqui. Ele remete, né? Ele pode remeter ao patriarca Jacó, né? E com isso reforçando a sua conexão com o povo judeu, né? Já até no seu nome, né? O nome Tiago. Então, como autor, como a autoria, já fica claro aqui que é Tiago, e de acordo com a tradição, o autor do texto seria o irmão de Jesus, que era, né, o líder da igreja de Jerusalém. Em seguida no texto, nós vamos ver como ele se identifica, como que Tiago ele se identifica para os seus leitores. E você vai ver que ele diz assim, Tiago, né, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Essa palavra, a palavra servo, né, ela é doulos, em grego, doulos, e significa exatamente escravo, né? E aí nós temos algumas implicações com relação a isso. Tiago, poderíamos traduzir assim, escravo de Deus, né? E do Senhor Jesus Cristo, né? O que isso quer dizer? O que nós podemos entender, né? Ou o que isso implica? E isso vai implicar uma relação de submissão, né? Já que ele traz a palavra que era usada ali para os escravos, ele se coloca como alguém que é submisso, né? E obediente a Deus, né? Então, Tiago aqui, né, nesse contexto, Tiago vai se apresentar como alguém completamente dedicado ao serviço de Deus. E aí, mas ele não coloca somente a primeira pessoa da Trindade, né? O cristianismo, ele acredita na Trindade, né? Deus Pai, o Filho, Deus Filho e o Espírito Santo. Então ele acredita na Trindade, né? Que não se divide, mas são três pessoas que subsistem em uma única pessoa, né? Então aqui ele vai trazer a segunda pessoa da Trindade também, como autoridade sobre ele, né? Que é Jesus Cristo. Ele vai dizer servo de Deus e do Senhor Jesus, né? A segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. E aí ele vai destacar, diante disso, ele vai destacar o seguinte, né? Com relação a Jesus, a autoridade de Jesus, que Jesus tem autoridade sobre a vida dele, né? Já traz aqui que ele é servo também de Jesus. Jesus tem autoridade sobre a vida dele e a divindade, né? Já que ele coloca Jesus como Senhor. Então, a divindade, né? A divindade de Jesus Cristo. Então, Tiago, ele vai reconhecer Jesus como o Senhor e aqui nesse contexto, da mesma forma, se compromete a servir a Jesus. Algumas implicações cristológicas com relação a Tiago confirmar a divindade de Cristo, né? E Tiago aqui no texto afirmar a autoridade de Jesus sobre a vida dos cristãos, né? Então, veja o quanto esse versículo ele é rico, né? É um versículo curtinho, mas bem rico em informações. E aí nós chegamos ao nosso terceiro ponto ainda da exposição, né? Ainda na exposição, nós estamos expondo o texto, que seria o destinatário do livro, né? Quem seriam então os destinatários do livro? E aí, vamos ler novamente, Tiago, o autor, né? Como ele se coloca como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e os destinatários, as 12 tribos
da dispersão, né? Então, esses são os destinatários, né? 12 tribos, né? Aqui ele evoca exatamente a identidade do povo de Israel, né? Israel, as 12 tribos de Israel. Ele está aqui evocando a identidade do povo, né? Aqui ele vai, o texto ele se refere, Tiago se refere aos cristãos, né? Judeus, aos judeus que se converteram ao cristianismo e que estava espalhado pelo mundo devido à diáspora judaica, né? E aí, nesse caso, o público de Tiago, né, que Tiago vai escrever, o público dele, ele escreve para a totalidade do povo de Deus, né, disperso exatamente por causa da sua fé em Jesus Cristo, por terem aceitado Jesus como Salvador. Uma questão aqui é o porquê, né? As 12 tribos da dispersão. Por que então os judeus eles estavam dispersos? Os judeus eles já tinham sido espalhados já, primeiro devido ao exílio babilônico, quando o povo vai ser levado em 597 a.C., vai ser levado para a Babilônia, né? Ali vão ser levados cativos para a Babilônia. Vai durar, o cativeiro babilônico vai durar 70 anos, né? E possivelmente muitos dos judeus que foram para o exílio babilônico não voltaram. No contexto de Tiago, na época de Tiago, né? Nós temos as invasões dos romanos, né? Os romanos invadiram, fazendo as suas invasões também. Nesse caso aí levava a perseguições, o que levou muitos cristãos a se espalharem pelo mundo, né? Devido a serem perseguidos, né? Que a perseguição vai durar até Constantino, que é quando Constantino ele vai pôr fim a essas perseguições. E aí o cristianismo, ao invés de ser perseguido, daí para frente, lá na frente vai passar a perseguir ao invés de ser perseguido. E isso, essas perseguições se deram exatamente por causa de muitos imperadores cruéis, como por exemplo Nero, Domiciano, Trajano, Décio, Diocleciano, Teodósio. Então esses imperadores cruéis geraram ali sobre o povo, sobre os cristãos, perseguições cruéis até se encerrar com Constantino, né? E com isso acaba que muitos judeus cristãos se mudavam para diferentes regiões do mundo, né? Como questão até mesmo de sobrevivência e como uma forma de propagar o evangelho. Em 70 depois de Cristo ali o templo vai ser destruído, e aí ainda vai haver novamente vai se espalhar judeus por todos os lugares do mundo. O objetivo de Tiago com relação a esse texto, qual seria o objetivo de Tiago então nesse texto? É exatamente encorajar esses cristãos, né, dispersos, né, em meio às dificuldades que eles enfrentassem, né? E aí Tiago vai trazer um texto prático. Ainda na exposição nós chegamos ao final do versículo, que é quando ele finaliza com saudações, né? Essa palavra aqui é uma palavra grego, charem, né? E é uma palavra usada como uma saudação comum ali. Era comum essa forma de saudar os seus leitores, né? Mesmo assim o tom aqui vai carregar um tom de alegria e de encorajamento. E aí Tiago também com isso está preparando os seus leitores para as exortações que ele traria logo na sequência, que é quando a gente vai na sequência eu vou explorar o versículo 2 até o versículo 4, e aí a gente vai fragmentando o texto para os vídeos não ficarem muito longos, e também para que a gente possa expor o texto de uma forma compreensível, parte por parte, e trazendo alguns pontos que sejam interessantes para o conhecimento daqueles que querem estudar, no caso,
o livro sagrado cristão, que é a Bíblia. Nesse caso aqui, o livro de Tiago, que se encontra no Novo Testamento. Assiste a introdução, que eu falei tudo isso lá. Aí chegamos ao terceiro ponto, né, então, do nosso estudo, que é fazer algumas aplicações. Quais aplicações nós podemos trazer para nossas vidas, ou o que o texto nos ensina, né? O que esse versículo pode nos ensinar? A primeira coisa que nós aprendemos é sobre que esse versículo ele vai nos ensinar sobre humildade, né? E identidade cristã, né? Tiago, aqui você vê que ele se coloca como um servo de Deus, né? E servo do Senhor Jesus Cristo, né? Se colocando de forma humilde e também mostrando a identidade dele em Cristo, a identidade do povo de Deus em Cristo, né? Tiago também, uma outra lição que nós podemos tirar aqui é Tiago como exemplo, né? Nós somos chamados, assim como Tiago, a viver em serviço, né? E também uma vida de obediência a Deus, reconhecendo principalmente o senhorio de Cristo, né? Jesus é o seu Senhor, né? Você vive uma vida, né? O seu chamado, você vive esse chamado de uma forma a prestar serviço ao reino de Deus, né? De forma obediente, você é obediente a Deus, reconhece Jesus como seu Senhor. É um dos pontos aqui na aplicação. E ainda outra aplicação que nós podemos tirar é que Tiago ele nos lembra de uma coisa, né? Que mesmo quando nós estamos dispersos, né? Mesmo assim, os cristãos eles fazem parte de uma comunidade unida pela fé em Jesus Cristo. Mesmo onde nós estejarmos, né? Onde nós estivermos, onde Deus nos levar, nós fazemos parte de uma comunidade, e essa comunidade ela é unida pela fé na pessoa do Senhor Jesus. Então nunca se esqueça disso, né? Nunca se esqueça disso. E aí nós chegamos ao quarto e último ponto. Vamos concluir aqui, então. Vamos concluir. Então, Tiago vai estabelecer, né, o tom da carta, do que Tiago vai tratar logo em seguida, né? E Tiago aqui mostra que a nossa fé ela deve ser vivida com humildade e perseverança, que é o que nós vamos ver nos versículos seguintes, né? O público aqui de Tiago enfrentava desafios, né, disperso, né, por vários lugares, né, ali do mundo, né, e enfrentava ali os seus desafios com as culturas ao seu redor, né, como permanecer fiéis, como manter a sua fé, mesmo em meio às adversidades, né, aos desafios que eram ali colocados diante deles, né. E o objetivo de Tiago nesse versículo era preparar ali os seus leitores para os próximos versículos, né, que se seguiriam, né. Ele vai trabalhar parte por parte agora sobre várias temáticas, como a alegria nas provações, sobre a prática da palavra, né, a prática da palavra de Deus. Tiago também vai condenar a discriminação de pessoas, vai abordar que a fé sem obras é inútil, o cuidado com a língua, né, com que nós falamos, como devemos resistir às paixões, a incerteza dos projetos humanos, a condenação dos ricos opressores, a exortação à paciência sobre o juramento, a oração e a convenção de pecadores, até chegar o final do capítulo 5. 5 capítulos aqui que a gente vai abordar de uma forma na sequência, parte por parte, capítulo por capítulo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para que cada vídeo aqui novo você seja notificado. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né, para que o canal se torne relevante. A intenção é que você cresça cada dia
no conhecimento religioso, na cultura religiosa desta feita, um livro da Bíblia Sagrada Cristã, um livro que se encontra no Novo Testamento, o livro de Tiago. Nós vamos trabalhar todas as partes desse livro, se assim for da vontade do bom Deus. Até o próximo vídeo.